A história começa quando nosso herói, Takumi, é convocado para outro mundo. Ele encontra a deusa, Noline, mas ela pede desculpas porque na verdade ele foi convocado por acidente. Ela explica que o feitiço de invocação escolhe um certo número de heróis de uma lista, mas ele não era para ser escolhido. Ela menciona que o feitiço é perigoso porque poderia destruir o mundo, então é proibido usá-lo, mas o Império Sidônia ainda o ativou. Noline menciona que tentou impedi-los, mas não teve sucesso, por isso ele acabou sendo convocado. Takumi se pergunta onde estão os outros heróis, então ela nota que todos foram enviados ao Império onde o feitiço foi ativado. Ele percebe que foi apenas um engano, então pede para retornar ao seu mundo. Mas ela diz que não pode fazer isso, porque ficou tão zangada que o Império usou o feitiço que ela o corrigiu imediatamente para que não pudesse mais ser usado novamente. Ela menciona que mesmo se houvesse uma maneira dele retornar, ele não tem mais um corpo. Ele se pergunta o que acontecerá com ele, então ela diz que ele deveria começar uma nova vida neste mundo. Ele pergunta se também será enviado para Sidônia, mas ela menciona que o Império é problemático, e como ele não é um escolhido, eles não o tratarão bem. Noline se sente mal com a situação, então ela tem a ideia de enviá-lo para outra nação com seu total apoio. Como um pedido de desculpas por tudo, ele também receberá sua bênção, mas ele está nervoso por ter que lutar contra monstros, então ela garante seu total apoio. Noline diz para ele verificar seu status e ele fica surpreso ao descobrir que agora tem 17 anos, porque em seu mundo antigo ele era um homem de 40 anos. Ela diz para ele esquecer o passado e menciona que ele pode conseguir um dos vários empregos de combate ou produção. Ele pensa em ter uma vida pacífica longe dos monstros, então decide optar pela produção. Noline lhe dá um monte de poderes e itens úteis para ajudá-lo, e ela o envia para o reino de Asgard. Ele fica chocado quando vê seu reflexo na água e decide testar algumas de suas novas habilidades. Ele encontra um grande pedaço de madeira de alta qualidade, que geralmente é obtido de monstros de madeira, então decide usar sua habilidade de ferreiro e transforma-o em uma lança. Ele também encontra um monte de ervas úteis por perto, mas ele coleta tantas que não cabem na bolsa. Mas ele se lembra que a Noline deu a ele uma caixa especial que pode conter um número infinito de itens. De repente, ele ouve alguém pedindo ajuda, e uma garota chamada Molly vem correndo em sua direção com um coelho gigante com chifres perseguindo-a. O animal pula em cima dele, então ele é obrigado a se defender e felizmente consegue matá-lo com sua lança. Ele se pergunta se teve sorte graças às bênçãos de Noline, mas descobrimos que foi apenas uma coincidência. Ele recebe uma notificação de que seu trabalho mudou para guerreiro, e que ele atingiu o primeiro nível, mas ele não fica feliz com isso, já que só quer uma vida tranquila. Molly agradece a ele por salvá-la e menciona que é da vila próxima chamada Entediada. Então ele pergunta se pode acompanhá-la até a vila, e ela aceita alegremente a oferta. Antes de partirem, Molly pergunta se ele vai levar o coelho, já que são deliciosos, então ele o coleta em sua caixa de itens. Enquanto isso, os outros heróis chegam ao Império de Sidônia, onde são recebidos pela primeira Imperatriz Elizabeth. Ela menciona que eles foram convocados para usar seus poderes como heróis para salvar o mundo, mas eles não estão certos sobre o que ela quer dizer, então ela lhes diz que explicará as coisas mais tarde. Uma das heroínas, chamada Akane, de repente recebe sua habilidade única de revelação, que é uma bênção de Noline, e é informada de que se seguir seus instintos, ela chegará ao caminho certo. Mas seus instintos dizem que Elizabeth não pode ser confiável. Takumi chega à aldeia onde encontra os pais de Molly, Bunda e Marta, que lhe agradecem por salvar a filha. Ele aproveita para perguntar se pode ficar na aldeia, e eles o recebem de braços abertos. O ferreiro, Boban, diz que tem muito minério, o que anima Takumi. Eles o recebem na aldeia, mas infelizmente não há pousada, então decidem construir uma nova casa para ele. Ele tenta ser útil e usa magia de terra para nivelar o terreno, o que impressiona a todos, mas consome muito de sua mana. Após a casa ser concluída, Takumi a mobília com suas habilidades de ferreiro e carpintaria. Ele decide mudar seu trabalho para ferreiro, e começa a trabalhar no minério que minerou com Boban. Usando suas habilidades de alquimia, ele converte o minério de ferro em lingotes e fica animado com todas as coisas que pode fazer. Mas ele fica tão imerso em seu trabalho que fica sem mana e desmaia. Depois disso, Marta o repreende para que cuide de si mesmo, e Bonga lhe dá uma poção de cura. Então ele continua com sua alquimia, mas Marta e Molly ficam de olho nele. Ele extrai diferentes metais do minério e os usa para fazer utensílios e ferramentas para sua casa, o que também melhora seu nível como alquimista para 32. Ele também usa sua magia para ajudar Boran com seu trabalho e seu nível de ferraria atinge 40, mas ele observa que quer ser alquimista. Takumi pergunta a Bonga se pode pegar emprestado algumas poções dele, mas ele acha que são todas básicas.
Takumi menciona que precisa que eles tentem fazer poções ele mesmo usando as ervas. Então Bonga se oferece para comprá-las quando estiverem prontas. Ele começa a trabalhar e mistura ervas com água, mas sua poção fica diferente em cor da amostra que recebeu de Bonga, e ele sente mana nela. Então ele se pergunta se é porque usou magia de água para prepará-la. Ele quer testar, mas sabe que pode ser perigoso, então decide ganhar resistência e aumentar seu nível de magia da luz comendo ervas selvagens. Ele atinge seus limites e quase morre após comer uma erva perigosa, mas usa magia de cura para se salvar e acaba ganhando a magia de purificação. Um enorme javali blindado aparece de repente atrás dele, então ele é obrigado a se defender quando o javali investe contra ele. Ele lança uma faca para distraí-lo, mas não tem efeito, e mesmo um golpe direto com sua lança não o fere. Ele usa ataques de vento e terra, mas eles também não causam nenhum dano. Ele acha que deve haver uma maneira de derrotá-lo e percebe uma aranha venenosa atrás dos arbustos. Ele acha que ela também quer atacá-lo, mas logo percebe que ela já está ferida. A aranha, em vez disso, salta para cima do javali, mas mesmo seu veneno não tem efeito, o que deixa Takumi preocupado. Ele de repente ativa sua habilidade de intuição e percebe que só tem uma opção. Assim, quando o javali está prestes a atingi-lo, ele salta e usa sua alquimia para decompor o javali, mas a colisão entre eles o lança para longe. Ele se levanta e usa sua mágica para curar a aranha, já que ela tentou ajudar. Mas ele descobre que conseguiu domesticá-la e decide chamá-la de Maple porque o padrão nas costas dela parece uma folha de bordo. A aranha regenera sua perna perdida e ele retorna à vila com o javali, o que impressiona a todos. Mas quando notam a aranha em seu ombro, ficam chocados por ele conseguir domar um inseto tão perigoso. Takumi os convida para comer o javali, e após desfrutar de uma refeição deliciosa, Bonga lhe dá a pele de couro e os outros itens que ele pode vender na cidade próxima. Enquanto isso, Nolini está feliz em vê-lo evoluir, mas sua assistente pergunta qual é o plano dela, porque ela deu a ele um corpo especial e suas bênçãos. Mas, mais importante, ela o enviou 1 ano para o passado antes do Império de Sidônia ativar seu feitiço. Mas Nolini observa que não havia uma razão particular. Quando Takumi acorda na manhã seguinte, ele se encontra preso dentro de uma teia e diz a Maple para se desculpar, mas ela menciona que está solitária porque ele está sempre ocupado com o trabalho. Então ele decide fazer uma pausa e brincar com ela, mas são interrompidos por Martha, que fica chocada ao vê-lo assim. Ele rapidamente diz a ela que Maple não estava tentando comê-lo, mas ela está mais interessada na seda de aranha. Descobrimos que eles usam seda para fazer roupas, mas como a seda de aranha é rara, só os nobres podem comprá-la, mas ela precisa de Maple para fazer uma seda com mais elasticidade. Martha tenta se comunicar com ela, e Takumi acha que não vai funcionar, mas Maple consegue atender ao pedido dela. Takumi lembra Maple da promessa deles de jogarem juntos, mas ela recusa, dizendo que está ocupada agora. Então ele também vai completar seu trabalho. Descobrimos que já faz 1 mês desde que ele chegou na aldeia, mas ele sente que precisa partir para estudar alquimia, então ele se pergunta como vai contar a todos, já que todos têm sido tão gentis com ele. 4 horas e 49 minutos, Bobon prepara uma armadura legal para ele e oferece consertar seus sapatos, o que será útil para chutar as coisas. Mas Takumi observa que ele é apenas um produtor. Bonga também chega, e Bobon menciona que será solitário sem Takumi, mas eles sabem que ele precisa se mudar para uma cidade maior para melhores oportunidades. Bonga lhe diz que um comerciante chamado Papak em breve estará chegando à sua vila, e Bobon observa que já fizeram arranjos para Takumi viajar com ele, então ele lhes agradece por tudo. Takumi encontra Martha, que está carregando partes de um coelho com chifres. Ela observa que, apesar de ser saboroso, eles precisam jogá-lo fora porque não tem a instalação adequada para processá-lo. Então ele se oferece para usar sua magia de purificação, e ela fica chocada ao saber que ele pode usar magia de luz. Ela pede para ele manter isso em segredo, já que poucas pessoas conseguem usar essa magia, e as que têm habilidades decentes podem ganhar uma fortuna só por usá-la. Nos dias seguintes, Takumi usa seus poderes para o desenvolvimento e segurança da aldeia, porque quer retribuir tudo o que fizeram por ele. Papak chega lá para vender suas mercadorias, mas fica chocado ao ver tanto desenvolvimento na vila. Bonga o apresenta a Takumi, e antes de partir, ele dá a Bonga uma poção de cura, dizendo que deixou mais 100 delas em sua casa. Martha e os outros também chegam para se despedir, e eles lhe dão uma roupa que todos fizeram usando a seda de Maple, e ele diz que sempre a valorizará. Papak nota que Takumi tem um bom relacionamento com os aldeões, e um de seus guardas chamado Heath acha isso emocionante e começa a chorar. Mas seu amigo Riel acha que ele está agindo como um velho. Papak os apresenta como o grupo de aventura de Hanxi, chamado Grupo Presa de Leão. E Takumi percebe que eles são seus guardas, mas Heath menciona que a área é geralmente pacífica.
Eles se perguntam o que ele tem na bolsa, então ele diz que tem uma aranha de estimação, o que os surpreende e eles tentam ver. Mas Maple surpreendentemente gosta do terceiro membro chamado Boga, deixando os outros com ciúmes. Enquanto discutem, Papak pergunta a Takumi se ele tem mais poções porque ele quer comprá-las. Mas ele de repente para a carruagem porque há um monte de goblins bloqueando o caminho. Os membros da presa do leão ficam animados porque lidar com monstros é o que os guardas fazem, mas Takumi fica chocado ao ver goblins pela primeira vez. Papak tenta tranquilizá-lo dizendo que é uma ocorrência comum para comerciantes viajantes, mas ele acha engraçado já que é ele quem está em pânico. O grupo logo derrota os goblins, e Riel observa que levou mais tempo do que ele esperava. Eles continuam sua jornada, e após 3 dias, finalmente chegam à cidade de Bolton, que fica dentro do reino de Barkula. Takumi acha a cidade diferente da vila e vai para a Guilda dos Aventureiros, junto com os membros da Presa do Leão, já que eles precisam relatar a conclusão de sua missão. Ele diz à recepcionista que quer se registrar na Guilda dos Alquimistas, mas é informado de que eles não têm uma. A recepcionista sussurra para ele, mencionando que a maioria das pessoas só se registra na Guilda dos Aventureiros para usar seu cartão da guilda como identificação, e ele não expirará desde que ele complete um trabalho uma vez por mês. Então Takumi se registra como aventureiro e Maple como seu animal de estimação, mas o recepcionista fica chocado ao ver que ele tem um animal tão perigoso. Takumi visita a sede da Papak para vender suas poções, e Papak oferece comprar tudo o que ele tem, o que o deixa feliz porque é cerca de 7 milhões de ienes. Ele acha que é muito, mas Papak pede desculpas por não pagar o preço total, já que ele é novo e ainda não construiu sua reputação. Takumi acha que é tudo bom demais para ser verdade e se pergunta se Papak tem intenções ruins. Mas ele acha que Papak não parece ser do tipo que o enganaria. Ele diz a Takumi que ele deveria ficar em uma casa que tem uma oficina separada, e o leva a uma das casas da sua empresa que ele pode alugar por um preço razoável. Takumi confere e fica surpreso ao ver que é uma mansão, o que o faz se perguntar se é assombrada, já que é tão acessível. Mas o assistente de Papak, Thomas, diz que não é, e fala que ele pode se mudar amanhã depois de fazerem todos os arranjos. Enquanto anda pela cidade, Takumi de repente sente um cheiro terrível, e Thomas revela que os nobres usam dispositivos mágicos de purificação para tratar o esgoto. Mas os dispositivos vêm de masmorras e ruínas antigas, então os plebeus não podem pagá-los. Ele se pergunta se eles alguma vez purificam o lugar, então Thomas diz a ele que sacerdotes são contratados periodicamente, mas geralmente apenas suportam o cheiro. No dia seguinte, Takumi e Maple se mudam para a nova casa, e ele começa imediatamente a trabalhar na criação de um banheiro. Ele usa as matérias-primas que recebeu da empresa do Papak, e usando sua magia, ele consegue criar, aprimorando sua magia de luz e alquimia. Mas isso consome toda a sua mana, então ele é forçado a recuperar sua força bebendo poções. Ele está satisfeito com o resultado, mas ouve um grito, e para sua surpresa, encontra Papak preso nas teias de Maple. No entanto, Papak não está irritado, pois na verdade acha reconfortante, mas mesmo assim Takumi se desculpa. Papak diz a ele que não é necessário, e ele pede para usar o banheiro, mas ele fica chocado quando vê o vaso sanitário. Então Takumi explica como funciona, mencionando como também pode purificar qualquer resíduo. Então ele se pergunta se Takumi pode usar magia de luz. Takumi lembra do aviso de Marta, então implora a Papak que não conte a ninguém sobre isso, e ele concorda com a condição de que Takumi faça mais 100 banheiros. Takumi concorda em fazê-lo, mas nota que é muito trabalho, então pensa em contratar alguém. Mas Papak sugere que ele faça um contrato com um escravo, porque eles serão obrigados ao sigilo por magia, e ele também pode usá-los para sua proteção e para a gestão da casa. Papak também lhe diz que sua aptidão para magia luminosa significa que ele foi escolhido pelo Deus, ou pela Igreja da Luz Divina que lidera o Santo Império de Sidônia. Mas a Igreja escolhe qualquer um com aptidão para magia luminosa, e os explora por sua magia de cura. Ele acredita que o projeto deles chamará a atenção da igreja, o que faz Takumi se perguntar se eles deveriam prosseguir com isso. Mas ele observa que tem um plano, e para que funcione, eles devem manter sua identidade em segredo. Takumi menciona que não é a favor do uso de escravos, então ele fará todo o trabalho sozinho. Mas eles são interrompidos quando o cartão da guilda dele de repente começa a brilhar, e ele recebe uma mensagem dizendo que deve completar uma missão dentro de um mês de se juntar à guilda. Então ele percebe que vai precisar de ajuda. Eles vão para a Mulan Trading Company, famosa pelo comércio de escravos na cidade, e enquanto Papak entra, ele pede a Takumi para esperar no jardim, mas ele encontra uma elfa chamada Sofia que lhe diz para ir para casa porque não é um lugar para uma criança. Takumi encontra o dono da empresa chamado Mulan, e Papak conta a ela sobre a relutância de Takumi em formar um contrato de escravo.
Mas ela explica que no reino deles, os escravos têm direitos, dizendo que, de acordo com as regras, o proprietário deve honrar os direitos gerais dos escravos e cuidar de suas necessidades. Ambas partes são proibidas de se machucar, e o dono não pode forçar seu escravo a realizar ações que não estão escritas no contrato, enquanto o escravo também deve proteger os segredos do mestre. Isso surpreende Takumi, e ela explica que existem diferentes tipos de escravos. Existem aqueles que não conseguem pagar suas dívidas e se tornam escravos até que possam comprar sua liberdade, e criminosos que aceitam um contrato para serem reformados, ou prisioneiros de guerra que aceitam um contrato para ganhar um lugar para viver. Existem também contratos para aqueles atacados por bandidos, mas Papaki observa que um prisioneiro de guerra seria o mais preferível porque não podem ser libertados sem a permissão de seu mestre, o que faz ela se perguntar em que tipo de problema Takumi pode se meter. Mulan pergunta a Takumi sobre sua opinião, então ele diz a ela que tem habilidades que deseja manter em segredo. Ele observa que, como faz parte da guilda dos aventureiros, pode visitar lugares perigosos ou procurar itens raros, então precisará de alguém que possa lutar e acompanhá-lo nessas missões. Mas ela observa que administrar uma mansão e protegê-lo como guarda-costas são duas funções diferentes, então ele precisaria de 2 servos. Ela os apresenta a uma menina órfã chamada Maria, que foi sequestrada por bandidos quando era apenas uma criança, então a treinaram em tarefas domésticas gerais. Takumi fala para ela sobre sua mansão, e quando ela diz que pode lidar com todo o trabalho, isso o surpreende porque ele não achava que uma garota tão fofa já não estivesse sob contrato de alguém. Ela fica envergonhada e diz que não pode dormir com ele, o que o assusta porque ele não estava procurando por isso. Ela pergunta se ele está bem com ela apenas cuidando da limpeza, então ele confirma e ela agradece por escolhê-la. Mulan comenta que eles não têm mais escravos no momento, então Maria lembra ela de Sofia, mas diz para ela não se meter e começar a fazer as malas. Takumi pergunta a ela sobre Sofia, então ela menciona que tem alguns problemas, mas ele ainda quer conhecê-la. Ele se pergunta se é por causa de sua habilidade de intuição, mas não consegue deixar isso de lado e decide seguir seu instinto. Mulan os apresenta a Sofia, que descobrimos que foi capturada há 50 anos, durante a guerra entre os reinos de Triaria e Uger, mas desde então ela não fez um contrato com ninguém. Ela diz a ele que Sofia tem ferimentos no corpo, então ela não pode lutar e também não pode usar sua magia porque ela foi selada. Takumi pede para falar com ela a sós, então Mulan sai, dizendo para Sofia cuidar dele. Ele se apresenta a ela e ela diz que não será útil para ele, mas ele de repente agarra sua cabeça e olha para suas estatísticas. Ele fica chocado ao ver que ela é uma guerreira habilidosa e pensa que se conseguir curar suas feridas e remover sua maldição, ela será um grande trunfo. Quando Mulan retorna, ele diz a ela que quer formar um contrato, o que a deixa feliz, mas Sofia ainda está hesitante em relação a isso. Depois disso, eles completam a papelada e Mulan estabelece os contratos mágicos entre eles. Maria e Sofia agradecem ao novo mestre, mas Takumi acha que ele é quem deveria agradecê-las. E Sofia pede para ele parar de ser tão educado com elas, mas Mulan acha que ele será um bom mestre. Ele leva Maria e Sofia para sua casa, mas elas ficam chocadas ao ver Maple. Ele diz que todos viverão juntos e terão quartos separados, mas Sofia acha que será muito luxuoso para elas, então ele menciona que não é um problema, pois tem muitos quartos e a casa também tem um bom banheiro, que podem usar sempre que precisarem. As garotas aproveitam um bom banho e Maria menciona que nunca pensou que Mulan deixaria Sofia ir, porque nunca a vendeu a um cliente, não importando quanto dinheiro oferecessem por ela. Sofia se perde em seus pensamentos e quando Maria pergunta sobre isso, ela observa que nos contratos a maioria das entradas sobre Takumi estavam em branco, incluindo seu local de nascimento e linhagem. Então ela se pergunta se ele está escondendo algo. Takumi prepara o jantar para eles, o que deixa Maria envergonhada, já que faz parte do trabalho dela cozinhar, mas ele a tranquiliza dizendo que está tudo bem, dizendo que ela pode ajudá-lo com a limpeza. Ele diz para se juntarem a ele na mesa de jantar porque quer fazer tudo junto, e também pede para chamá-lo pelo nome em vez de mestre. Takumi encontra Papaki na empresa dele, que entrega as coisas que ele pediu. No caminho de casa, Takumi encontra uma igreja onde fica surpreso ao ver uma estátua de Noline, e agradece a ela pelas bênçãos. Mas isso o faz se perguntar por que ela estava falando mal de Sidônia quando o chamou pela primeira vez. De repente, ele é teletransportado para perto dela e ela observa que não faz parte da Igreja Divina ou do Império Sidônia. Ele se pergunta como chegou lá, então ela revela que suas orações chegaram até ela e ela rapidamente o chamou. Ela explica que há 2 religiões no mundo, a Igreja da Criação e a Igreja da Luz Divina. A Igreja da Criação sempre a adorou desde o início, mas a Igreja da Luz Divina foi criada recentemente, junto com seu Deus que não existe. Após sua fundação, o Santo Império de Sidônia usou a força para espalhar rapidamente a influência de sua igreja e opôs-se à Igreja da Criação,
mas ela não pôde interferir nos assuntos triviais dos humanos. Então Sidônia conseguiu ativar seu feitiço de invocação. Ela observa que suas bênçãos durarão para sempre, mas a parte de suas bênçãos que o ajudou a conhecer pessoas e crescer será desfeita. Pronto, já que o tutorial dele está quase acabando, ele começará a encontrar pessoas com más intenções. Enquanto isso, no Santo Império de Sidônia, o Imperador pergunta sobre os 3 heróis que foram convocados, então é informado que eles estão sendo treinados. E embora eles estivessem hesitantes no início, a Imperatriz conseguiu convencê-los a ajudar o Império. Vemos 2 dos heróis, Akira e Yamaha, treinando e seus instrutores os motivam a dar o seu melhor. Mas quando dizem a Akane para fazer o mesmo, ela se recusa porque não gosta de violência. Mas Elizabeth aparece, e ela observa que não é violência, dizendo que é a força necessária para salvar o mundo deles. Akira diz a Akane que ela não precisa se preocupar porque ele sempre a protegerá, o que impressiona Elizabeth, mas Akane ainda acha que ela é perigosa. Takumi volta para casa, mas ele escorrega e cai, então Sofia tenta ajudar a pegar suas coisas, mas ele usa sua magia para enviar sua encomenda para sua caixa de itens, o que a deixa desconfiada. Ele diz que tem trabalho importante para fazer na oficina, então eles devem jantar sem ele, mas Sofia decide segui-lo e o encontra cortando seu próprio braço com uma faca e depois usando magia para curá-lo. Ele observa que mesmo que pareça loucura, ele precisa fazer isso para melhorar suas habilidades. Ele também observa que o que Maria fez foi cruel. E ao ouvir o nome de Maria, Sofia fica preocupada, então ela se apressa para confrontá-lo. Mas ela perde todas as suas energias e desmaia em cima dele. Ele decide tratar a mão dela, e apesar de seu corpo resistir à magia dele, ele consegue curá-la, o que também aumenta seu nível de magia de luz. Ele a leva de volta ao seu quarto, onde usa seus poderes para remover sua maldição e a cura completamente. Quando Sofia acorda na manhã seguinte, ela tenta avisar Maria sobre o mestre delas, mas Maria diz que ele a curou e mostra um espelho. Sofia vai encontrar Takumi e agradece por curá-la e remover a maldição, então agora ela pode usar sua magia. Ele revela que precisava aprimorar sua magia de luz, então usou um veneno forte em seu ferimento e o curou repetidamente. Mas ela se pergunta por que ele chamou Maria de cruel. Então ele menciona que ela acidentalmente jogou fora suas ervas. Ela fica emocionada e finalmente o aceita como seu mestre, prometendo lealdade eterna a ele, e Noline fica feliz em ver esse resultado. Takumi vai a uma biblioteca, onde fica surpreso que há apenas 4 livros sobre alquimia. Então ele se pergunta se é porque as pessoas não estão interessadas nisso. Ele percebe que os livros estão escritos na escrita de uma civilização antiga, mas é fácil para ele entender porque ele conhece todas as línguas do mundo graças à bênção de Nolini. Quando ele volta para casa, Maria menciona que não consegue esquecer o momento que aconteceu entre ele e Sofia, o que faz ele perceber que ela estava assistindo. Depois disso, todos eles continuam fazendo banheiros, e Maria fica impressionada com quantos eles já fizeram. Então Takumi observa que cumprir o pedido não será problema, dizendo que finalmente pode fazer uma pausa. Maria se pergunta se ele planeja fazer outras coisas, e ele diz que quer fazer uma viagem, porque mesmo estando feliz com o andamento das coisas, ele ainda quer explorar coisas novas. Ele observa que levará Sofia com ele para protegê-lo, e Maple também pode ir com ele já que é seu animal de estimação. Mas ele diz a Maria para ficar e proteger a casa deles. Ela se pergunta se ele a considera um incômodo se ela pedir para ir com ele, mas ele diz que será perigoso. Ela começa a chorar e diz que não consegue cuidar da casa sozinha, então ele pensa que sempre ficaria preocupado com ela se a deixasse para trás. Ele dá uma olhada nas estatísticas dela e fica surpreso que não são tão ruins, então pergunta se ela tem certeza que quer ir com eles. Sofia também acha que Maria deveria se juntar a eles, dizendo que como ela é habilidosa tanto em combate quanto em magia, pode ensinar algumas coisas a Maria. Takumi pergunta a eles de quais armas precisam para a jornada. Então, Sofia faz suas exigências, enquanto Maria apenas pede uma espada curta. Mas Sofia observa que se ela usar apenas uma espada curta, seus ataques não serão fortes o suficiente para lutar contra monstros. Então ela diz para ela pegar uma lança e a ensina como usá-la. Depois disso, Takumi começa a preparar as armas, o que o faz subir de nível. Ele pensa em fazer armaduras para Maria e Sofia, mas acha que tirar as medidas delas será constrangedor. Então, ele invoca bonecas que fez delas e começa a projetar as armaduras. Depois de alguns dias, ele dá puta armadura para Maria e Sofia, e ele não consegue acreditar em como ela fica boa nelas. Mas Sofia está confusa sobre como ele fez armaduras tão perfeitas sem medi-las. Ele rapidamente muda de assunto, perguntando o que eles acham das armas e fica feliz em ver que eles gostam. Ele também lhes dá anéis imbuídos com mana, que os ajudarão a lançar magia, e Sofia acha que é demais, já que deve ter usado muito da mana dele. Mas ele menciona que ela pode pensar nisso como seu treinamento, e ele revela que também aprendeu magia de gelo e trovão graças a isso.
Depois disso, eles vão ao Adventurers Guild para que Sofia e Maria possam se registrar antes da jornada. O recepcionista, Hans, lembra a Takumi que ele precisa completar algumas missões, então ele pensa que eles deveriam escolher algumas fáceis, mas Sofia observa que ele não ganhará pontos dessa forma. Mas ele diz para ela não se preocupar com isso, porque ele não quer aumentar seu nível na guilda. Outro grupo começa a importunar Sofia e Maria, dizendo que elas deveriam ir com eles, mas Takumi defende-as, mesmo estando com medo. Um deles tenta acertá-lo, mas ele fortalece seu corpo com magia, o que quebra a mão do homem. O mestre da guilda, Barak, aparece, mas ele pensa que Takumi é quem está causando problemas. Mas Hans explica a situação. Ele pergunta a Takumi o que ele fez, mas vendo que Takumi está hesitante, ele o tranquiliza dizendo que mantém as informações pessoais confidenciais. E Hans observa que ele sente vestígios de mana, o que surpreende Takumi, porque para Hans sentir um traço tão fraco, sua habilidade de sentir magia deve estar em um nível alto. Takumi diz a eles que não usou mágica, dizendo que tirou carvão de sua caixa de itens que usou para cobrir a parte superior do corpo, e ele revela que sintetizou o carvão em diamante. Hans acha que eles devem promover todos ao rank D, e Barak observa que isso impedirá as pessoas de os assediarem. Mas Takumi observa que Sofia e Maria acabaram de se registrar. Então Hans se pergunta se eles estão dispostos a aceitar algumas missões que ele selecionou que os ajudará a subir de rank rapidamente, e eles aceitam sua oferta. Enquanto eles avançam em sua missão de eliminar goblins e kobolds, Maple telepaticamente informa a Takumi que há 4 goblins em um arbusto. Sofia observa que ela eliminará 2 deles e os derruba facilmente. Quando os outros 2 avançam em direção a eles, Maple usa suas teias para derrubá-los, permitindo que Takumi e Maria os finalizem. Ele está surpreso com a quantidade de goblins e kobolds que estão encontrando, dizendo que já eliminaram o suficiente para completar a missão 3 vezes. Então, Sofia observa que é provável que haja um acampamento nas proximidades e pode haver um general entre eles. Ela menciona que o general é um monstro de classificação C, e disse que normalmente são necessárias pelo menos 5 equipes de aventureiros de classificação D ou superior para eliminar um acampamento com um general. Então Takumi acha que eles não deveriam lutar, mas Sofia acha que se usarem toda a sua magia para lançar um ataque, poderão derrotá-los sozinhos. Maple de repente diz a Takumi que está prestes a evoluir, então ele abre uma dimensão de bolso para ela, mas ele nota que ela não poderá ajudá-los a lutar contra o acampamento Goblin. Sofia menciona que há centenas de goblins lá e não há humanos presentes, então eles podem atacá-los usando sua magia. Eles usam seus anéis para lançar seus feitiços, derrotando muitos dos goblins. Mas Sofia nota que não acabou, pois o General Goblin e os Cavaleiros Goblins aparecem. O general avança contra Takumi, mas ele bloqueia o ataque e usa sua magia de fogo para derrotá-lo. Quando eles retornam à guilda, Barak grita com Takumi por fazer uma missão tão perigosa sozinho, mas Maple aparece em sua nova forma da dimensão de bolso e o empurra para trás. Maria não consegue acreditar em quão fofa ela é e fica maravilhada que agora ela pode falar. Antes de Hans buscar as recompensas deles, ele diz que Takumi foi promovido para a classe C, enquanto Sofia e Maria agora estão na classe D. Na casa deles, Maria pergunta a Takumi se ele tem retalhos de roupas. Ele pergunta por que ela está procurando retalhos, então ela menciona que quer fazer roupas íntimas para ela e Sofia. Mas ele acha que usar retalhos não será suficiente, então ela desenha um desenho para mostrar a ele como ela vai fazer. Ele diz a ela que não parece certo, então ele desenha como deveria ser. Mas ele acha que a deixou irritada, mas ela pede a ele para fazer isso para ela. Maple diz a Takumi que Papak veio vê-lo, mas ele encontra Papak inconsciente, então ela menciona que ele ficou chocado ao ver sua nova forma. Depois que ele acorda, ele conta a Takumi que o Lorde de Bolton chamado Godwin quer conhecê-lo, o que o surpreende, e ele se pergunta sobre o motivo. Então, Papak menciona que é sobre os banheiros. Takumi percebe que o apoio que Papak mencionou, que impediria qualquer interferência do Império, é Godwin, então ele sabe que não pode se recusar a conhecê-lo. Ao se encontrarem com Godwin, ele agradece a Takumi por fazer os banheiros para eles, e ele diz a Godwin que não precisa se curvar para ele, mas ele observa que se curvará tanto quanto necessário se isso melhorar seu domínio. Ele também agradece a Takumi por eliminar o acampamento Goblin e diz para ele se cuidar porque seria uma grande perda para o reino se algo acontecesse com ele, dizendo que nunca deve baixar a guarda, especialmente depois que o Império vier atrás dele. Na casa, Maple termina de fazer seu tecido, então Takumi trabalha por 3 dias seguidos para fazer as roupas íntimas para Sofia e Maria, e elas o veem completamente exausto. Ele pede para que experimentem, mas fica envergonhado quando percebe o que acabou de dizer. Mas elas se oferecem para usá-las, se isso o deixar feliz, o que o deixa envergonhado, e ele foge. Takumi cria refrigeradores em seguida, e as garotas ficam impressionadas com o quão legais eles são, mas ele lhes diz que eles são usados para armazenar alimentos.
Ele menciona que estará iniciando outro projeto e Sofia se pergunta o que ele fará a seguir. Então, ele diz a ela que estava pensando em melhorar o equipamento deles. Ele observa que desde que suas habilidades de ferreiro melhoraram, ele quer fazer um novo conjunto de equipamentos usando mitril e adamantita. Ele visita a guilda para ver onde pode encontrar os minérios, mas Hans diz a ele que mitril e adamantita são raros. Ele menciona que seria possível para Takumi sintetizar os minérios com sua alquimia, mas isso exigiria muita mana, então seria mais rápido minerá-los, mencionando uma cidade chamada Horas, onde há uma mina. Ele menciona que apenas membros da Guilda dos Ferreiros podem entrar, mas observa que há uma brecha, dizendo que poderá entrar se aceitar uma missão para derrotar monstros nas minas. Takumi acha que será bom poder cumprir sua cota de missões ao mesmo tempo, e Baraki aparece ao sentir uma oportunidade. Ele menciona que eles estão ficando sem madeira de Treant desde que a maioria dos aventureiros está caçando búfalos negros nesta época do ano. Ele observa que os Treants vivem na Floresta da Morte, que fica no caminho para Horas. Então Takumi concorda em coletar a madeira. Baraki também menciona um ferreiro que precisa ser escoltado até Horas, e Takumi se pergunta se está sendo explorado. Ele observa que nunca fez uma missão de escolta antes e pergunta se o grupo Lion Fang deveria fazê-la, mas Baraki menciona que eles estão em outra missão. Takumi se pergunta quanto tempo leva para chegar a Horas, então Hans diz que levará 7 dias com uma carruagem normal, ou 4 dias se for puxada por um cavalo monstro. Mas ele observa que estão sem cavalos monstro. Real aparece de repente, e Baraki se pergunta se ele terminou sua missão, mas ele menciona que abateram um búfalo negro, então ele estava apenas trazendo de volta antes que apodrecesse. Ele observa que tem surgido monstros mais avançados, então ele acha que missões de escolta vão ser mais difíceis, mas Baraki observa que isso também tornará as recompensas melhores. Real se prepara para voltar à sua festa, mas Takumi pergunta se ele precisa de um lugar para passar a noite, mencionando que ele tem um banho. Eles fazem uma parada para visitar Papak, e ele se oferece para emprestar um de seus cavalos monstro, mas ele pede para comprar alguns dos minérios quando Takumi voltar, e também quer mais geladeiras. Enquanto isso, vemos Sofia esperando na casa por Takumi, e ela observa que ele está atrasado. Takumi e Real voltam após tentarem procurar um ferreiro, mas Real de repente sente perigo. Ele vê uma figura encapuzada se aproximando e percebe que não está preparado para lutar. Então ele foge com Takumi, mas a pessoa o derruba, e vemos que é na verdade a Sofia. Ela acha que ele estava mirando em Takumi, então ela se prepara para derrubá-lo. Mas Takumi rapidamente entra no caminho dela e ambos se desculpam com ele. Eles voltam para a casa e Real fica surpresa ao ver a nova forma de Maple, mas ela diz que o odeia. Ele acha que Takumi tem sorte de estar rodeado por garotas bonitas, enquanto ele está para sempre solteiro. Mas Takumi observa que elas não são suas namoradas, então Riel tenta flertar com elas, mas ambas dizem que são leais a Takumi. Enquanto Riel toma banho, Takumi conta aos outros sobre ir para Horus, e eles decidem partir após 3 dias. Eles pegam a carruagem de Papek e encontram o ferreiro, Gombo, que estão escoltando. Enquanto partem, vemos Hans e Baraki recebendo uma mensagem da filial Horus, dizendo que os monstros na Floresta da Morte têm se tornado mais ativos ultimamente, então eles se preocupam com o grupo de Takumi. Enquanto isso, vemos Papek com o associado de Godwin, e ele menciona que o rei ficou satisfeito ao receber um vaso sanitário como tributo. O problema de esgoto está sendo resolvido gradualmente, mas eles falam sobre como as notícias têm se espalhado, então parece que Sidonia ouvirá sobre isso mais cedo do que o esperado. Takumi e os outros chegam à borda da Floresta da Morte, e deixam Gombo para trás em uma barreira enquanto vão caçar os entes. Sofia explica que eles podem encontrá-los sentindo o mana deles, e ela aponta um. Então Takumi avança enquanto as meninas o apoiam. Ele consegue derrubar um, mas Sofia nota que estão cercados. Eles usam sua magia para derrotar mais deles de uma vez, mas encontram um ancião gigante. Todos trabalham juntos para arrancar suas raízes, mas ele é capaz de se regenerar instantaneamente, e Sofia acha que precisam destruir o corpo com um único ataque. Então, Takumi pega sua espada e a encanta com suas chamas. Sofia abre caminho para ele, e ele consegue dar o golpe final. O Tran deixa cair maçãs milagrosas, e Sofia observa que são extremamente raras, então ele decide levar todas de volta com ele. Eles chegam à cidade de Horus e visitam a Guilda dos Aventureiros, onde Gombo lhe diz que precisará aceitar a missão de exterminar as toupeiras de ferro para entrar na mina. Eles começam a minerar os minérios que precisam, e Takumi consegue encontrar um pouco de adamantite, mas a mina de repente começa a tremer e uma toupeira de ferro aparece. Sofia se prepara para lutar, mas Takumi usa sua magia de luz, que a paralisa, e eles facilmente a derrotam.
Gombo se pergunta o que ele fez, então menciona que como as toupeiras estão acostumadas à escuridão, não conseguem lidar com a luz. Maria se sente mal por não fazer nada, mas ele se pergunta se eles realmente queriam lutar. Depois disso, eles conseguem obter os minérios de que precisavam sem interrupção e voltam para Bolton. Gombolith ensina como trabalhar com Mithril e Adamantita, e ele consegue fazer uma faca de Mithril encantada com fogo. Depois de trabalhar por uma semana, ele faz um novo equipamento para Sofia e Maria, e observa que também o encantou com os elementos que elas usam. Ele menciona que encantou seu próprio equipamento com agilidade, mas quando tenta exibi-lo, ele é rápido demais e acaba batendo em uma parede. As meninas testam seus próprios encantamentos e Sofia diz a Takumi que sacrificaria sua vida por ele. Ela pede para ele fazer um escudo para que ela possa protegê-lo, mas ele diz para ela valorizar sua própria vida. E Noelia está feliz ao ver como as coisas estão indo, mas ela vê uma espada ensanguentada e espera que Takumi esteja preparado. Vemos um ano no futuro de Sidônia, onde Akira e Yamato foram treinados e o imperador se prepara para enviá-los ao reino. Takumi termina seu escudo para Sofia, mas fica completamente exausto e Sofia deseja que ele tivesse alguém para ajudá-lo em sua oficina. Enquanto isso, rumores de que o reino está usando dispositivos mágicos para purificar o esgoto chegam ao Império. Assim, a Igreja da Luz Divina envia um mensageiro, que diz ao rei que a magia da luz é um presente da deusa da igreja. Eles querem que ele entregue o círculo mágico de purificação e sua patente, mas o rei ri disso, dizendo-lhes para fazerem seus próprios círculos mágicos, e o mensageiro fica chateado com isso. Ele observa que usar sua sagrada magia de purificação em um banheiro é inaceitável, então o rei deve entregar o Criador para o império deles. Mas o rei se recusa a aceitar a demanda deles, o que surpreende o mensageiro, que tenta ameaçá-lo, mas não tem efeito algum. Papek conta a Takumi sobre os eventos recentes, e ele se pergunta se foi sábio adotar uma postura tão firme. Mas Papek o assegura que tudo ficará bem. Takumi se pergunta se isso tornará a igreja contra eles. Então Papek explica que há duas religiões em seu reino. A Igreja da Criação adora Nolen, enquanto a Igreja da Luz Divina reconhece Onit como seu deus. Ele observa que, ao contrário da Igreja da Criação, os sacerdotes da Igreja da Luz Divina cobram uma taxa enorme por lançar magia de cura. Takumi acha que deve evitar se envolver porque o Império está por trás da Igreja da Luz Divina, mas Papek menciona que tem um pedido para ele. Ele revela que ofereceu amostras do banheiro e do refrigerador à sua majestade, e ele gostou tanto que convidou Takumi para conhecê-lo. Ele hesita um pouco no início, mas acaba cedendo a Papek. Takumi conta para Sofia e Maria sobre sua próxima visita à capital real, e todos concordam em acompanhá-lo, mas ele observa que eles partirão depois de uma semana. Maria se pergunta quanto tempo leva para chegar lá, e ele menciona que leva 7 dias em uma carruagem de monstro. Então ela decide preparar refeições para a viagem deles. Ele lhes conta que está pensando em fazer novos mantos para eles, porque recebeu pedras mágicas de Papek para que ele possa encantar os mantos com bloquear percepção. Sofia acredita que será útil em combate, e ele nota que também os ajudará a evitar a tensão indesejada. No mercado, Maria conta a Sofia sobre sua preocupação de que Takumi não está cuidando de sua saúde, e ela concorda com ela. Ela menciona que ele tem grande talento, mas quando começa a listar todos eles, Maria a provoca. Então ela fica embaraçada, e diz que só estava dizendo que ele é um mestre maravilhoso. Ela inventa uma desculpa e foge, mas Maria acha que Sofia se apaixonou por ele. Takumi visita a Igreja da Criação, e enquanto ele ora diante da estátua de Nolen, ela de repente o teletransporta à sua frente. Ela pensa que ele está lá para rezar por uma viagem segura, mas ele revela que tem algumas perguntas para ela. E ele pergunta se há outra deusa chamada Onit, mas ela diz que é a única deusa, dizendo que ele aprenderá sobre Onit no futuro e se pergunta por que ele está curioso. Então ele diz a ela que o Império tem se aproximado dele, o que o faz se questionar se a interferência de Sidônia foi por causa da bênção que ela lhe deu. Ela observa que ele foi convocado por causa de Sidônia, mas ele se pergunta o que aconteceu com os outros heróis que foram convocados pelo Império, já que ele não ouviu nada sobre eles. Mas ela revela que cometeu um erro e o enviou um ano antes dos outros heróis serem convocados. Ela menciona que ainda faltam alguns meses para eles chegarem, então ele se pergunta por que ela se deu ao trabalho de enviá-lo um ano antes. Mas ela desvia das suas perguntas e observa que estão com pouco tempo. Ela lembra a ele de trazer doces na próxima vez que se encontrarem, e ela o manda de volta. Ele acorda na igreja e percebe que ela não queria responder a sua pergunta. Mas como ele não tem intenção de encontrar os heróis, não importa para ele. Daqui a 10 meses, vemos Akira treinando com seu mestre, que elogia seu rápido progresso enquanto os outros heróis o observam em silêncio. Retornamos ao presente enquanto Takumi finalmente prepara os novos mantos.
Ele nota que eles ficam bem, não importa o que vistam, mas Maria menciona que ele está exagerando. Depois disso, Takumi compartilha seu plano de fazer sua própria carruagem, porque é melhor construir uma confortável para si mesmo do que pegá-la emprestada toda vez. Ele menciona que ainda precisam pegar emprestado um cavalo monstro da guilda, mas Maria menciona a Floresta da Morte logo fora da cidade, que está cheia de monstros. Ela acha que eles podem encontrar facilmente unicórnios ou cavalos Drake lá, que são muito superiores em termos de força e velocidade. Logo partem para a floresta, e no caminho, Takumi se pergunta se os cavalos Drake são um tipo de monstro dragão. Mas Maria e Sofia diz a ele que eles se parecem com cavalos comuns, com a única diferença sendo seus chifres parecidos com os de rinoceronte e as escamas de dragão cobrindo seus corpos. Maple pede para eles se apressarem e Sofia nota que ela parece estar animada. Então Takumi revela que ela deve estar esperando que eles encontrem alguém como ela. A conversa deles é interrompida porque Sofia sente algo perigoso na floresta e se prepara para lutar. Mas o lobo passa direto por eles, já que estão usando capas especiais que são feitas para bloquear a percepção. Takumi está feliz com sua criação, mas Sofia o surpreende ao tirá-lo, pois ela quer lutar e se tornar mais forte. Logo eles abatem um javali selvagem, e Maria fica animada porque vai preparar uma refeição deliciosa para eles. Mas Takumi também avista um treante morto. Ele e Sofia começam a cortá-lo, pois será útil na construção de uma carruagem. Enquanto o resto do grupo está ocupado trabalhando, Maple se sente ignorada e decide se afastar, mas ela encontra várias árvores mortas, o que a choca, e ouve um barulho. Ao verificar, ela encontra um cavalo dragão ferido, que lança raios quando ela tenta se aproximar. Isso a faz lembrar de seu encontro com Takumi. Então ela se apresenta e diz ao dragão que Takumi irá curá-la. Ela de repente nota dois monstros cupins e os captura usando suas teias enquanto o cavalo a auxilia disparando um ataque de raio de seu chifre. Eles logo são cercados por centenas de cupins, então Maple constrói uma forte concha de teias ao redor deles, e ela tenta contatar Takumi, mas não consegue alcançá-lo. Quando ela está prestes a perder toda a esperança, Takumi e os outros vêm em seu resgate, e ela começa a chorar enquanto o abraça. Ela menciona como não conseguiu contatá-lo, então Sofia explica que sua espessa camada de teias deve ter bloqueado a comunicação de mana entre eles. Takumi menciona que percebeu que algo estava errado quando o link de mana deles caiu, então seguiu sua trilha. Maria nota o cavalo Drake inconsciente, e Maple pede a Takumi para curá-lo, mas seu escudo protetor repele sua magia. Sofia observa que os monstros restantes logo os cercarão, então eles devem se apressar, e Takumi decide colocar o cavalo ferido em sua dimensão de bolso junto com Maple. Mas Sofia acha que é imprudente porque isso vai forçar seu corpo. Ele nota que ficará bem, mas de repente desmaia porque usou muito mana. Ele tenta beber uma poção de mana, mas seu corpo rapidamente perde mana e ele desmaia. Então eles o levam de volta para a casa deles. Sofia observa que, já que ele não convocou Maple, está consumindo toda a sua mana, e ele morrerá se não derrotarem o cavalo. Ela beija sua mão e pede a Maple para abrir a dimensão de bolso para que o cavalo possa escapar. Mas Maple teme que o cavalo se assuste em um local desconhecido, então Sofia diz para ela preparar uma concha protetora como antes. Depois disso, Maria vai até a empresa Papex buscar ervas medicinais para monstros enquanto Sofia permanece ao lado de Takumi. Na manhã seguinte, Takumi acorda e encontra Sofia sentada ao seu lado, então ele reconhece seus esforços para salvá-lo e menciona o quanto aprecia a ajuda deles. Todos visitam o jardim onde Maple está cuidando do cavalo Drake, e Takumi percebe que eles se tornaram bons amigos. Ele se apresenta como um amigo de Maple e começa a usar sua magia de cura, o que ajuda o cavalo a recuperar sua verdadeira força. Ele se pergunta como deveria chamá-la e Maple sugere que, assim como ela, ele deveria nomeá-la após uma folha. Então ele decide chamá-la de Camélia, porque a árvore de camélia mantém suas folhas durante todo o ano, florescendo com flores vermelhas e brancas. Em uma das empresas de comércio de escravos da capital real, vemos um homem comprando um escravo. Mas quando ele encontra uma jovem chamada Reva, ele se pergunta como ela será útil para ele. Ela diz a ele que vai estudar bastante e provar sua utilidade, mas ele a rejeita, dizendo que precisa de alguém que possa ser imediatamente útil, o que parte seu coração. Ela pede desculpas ao seu mestre, que tenta consolá-la, dizendo que tem esperança de que um bom mestre apareça algum dia. Mas ela observa que ele vem dizendo isso há vários anos. Ela se lembra de como teve que deixar sua família e se tornar escrava para que eles pudessem ter uma vida melhor. 3, 2, 1... Enquanto isso, Takumi diz a Maria e Sofia que vai ao workshop novamente, o que as irrita porque ele não conseguiu descansar muito nos últimos dias. Takumi visita a guilda, onde percebe alguém reclamando com Baraki sobre um monstro.
Então ele pergunta a Hans sobre isso, e ele conta a Takumi sobre os relatos recentes de um monstro perigoso na cidade. Ele mostra a Takumi um esboço baseado nos relatos das testemunhas, mas observa que ainda não causou nenhum dano. Takumi menciona que veio registrar seu novo animal de estimação, e ele abre sua dimensão de bolso. Mas todos ficam assustados porque reconhecem Maple e Camélia como um monstro que tem assustado a todos. Enquanto isso, Sofia visita Moulan, perguntando se ela tem um escravo que possa ajudar Takumi com seu trabalho, mas ela observa que não pode ajudá-los. Ela menciona que entrará em contato com outras empresas e elogia Sofia, dizendo que ela mudou desde que fez um contrato com Takumi. Sofia encontra Maria no mercado e ambas discutem como, apesar de quererem ajudar Takumi, elas são incapazes de compartilhar seu fardo. Maria menciona como Sofia começou a suavizar suas expressões de vez em quando, mas ela ainda admira seu lado corajoso, o que embaraça Sofia, e ela lembra Maria que elas precisam se apressar. Logo chegam à oficina, onde ficam chocadas ao ver Takumi dormindo, mas Gombo explica que ele tem trabalhado tanto que acabou adormecendo. Ele os avisa que se continuar da mesma maneira, sua saúde se deteriorará. Depois disso, Takumi termina a carruagem e a apresenta para Sofia e Maria, que ficam surpresas com o espaço que ela tem por dentro. Ele revela que encantou a carruagem com uma expansão espacial e as leva para um teste, onde Sofia percebe que, apesar da alta velocidade, mal sente qualquer solavanco. Eles chegam ao destino, onde encontram a presa do leão, que os acompanhará durante a viagem. Logo se juntam a eles Godwin e Papak, que querem ver a carruagem de Takumi por dentro. Mas ao vê-la, ele grita de empolgação porque nunca viu uma carruagem tão impressionante. Ele pergunta a Takumi como ele a fez e está disposto a pagar uma grande recompensa por todas as informações. Mas Godwin o interrompe, pois ele está confundindo Takumi. Godwin também admira a carruagem e observa que pagaria felizmente 100 moedas de platina por ela, o que deixa Takumi feliz porque é equivalente a 1 bilhão de ienes. Eles finalmente começaram sua jornada até a capital real, e no caminho, Godwin conversa com seu assistente sobre como Takumi teve um sucesso tremendo em um curto período. Godwin sabe que em breve receberá ainda mais fama e reconhecimento, mas eles devem protegê-lo de seus inimigos. Vários meses a partir do presente, vemos Akane em Sidônia, onde ela lê um livro sobre como Onik criou a humanidade e outras criaturas. Mas ela para ao notar uma garota besta com uma coleira no pescoço e percebe como os humanos maltratam outros seres vivos. De volta ao presente, o grupo de Takumi finalmente chega à capital do reino, e ele está feliz que não enfrentaram problemas com os monstros, mas ele nota que sempre que os monstros apareciam, Sofia e os outros cuidavam deles rapidamente. Depois de chegar na pousada, Papak diz a Takumi que ele deveria construir outra carruagem para o rei, mas nota que eles têm uma audiência com o rei em 5 dias. Então ele diz a Takumi que ele deveria construí-la quando voltarem para Bolton, mas ele acha que pode fazê-la antes da reunião. Embora ele esteja confiante de que possam encontrar todos os materiais necessários na capital, está preocupado com encontrar espaço suficiente para ele trabalhar. Mas Papak menciona que cuidará disso, o que alivia Takumi. Takumi conta a Sofia e Maria sobre o plano deles, e menciona que irão a Palam Trading Company. Sofia reconhece como uma empresa confiável de comércio de escravos na capital, que é propriedade de um homem chamado Burton. Ela diz a Takumi para não se esforçar demais, e sugere encontrar alguém que possa ajudá-lo na produção. Mas ele menciona que já tem alguém, então ela fala como eles não podem ajudar com sua alquimia. Takumi encontra Burton e explica que ele precisa de alguém que possa ajudar com sua alquimia, então Burton observa que ele deve encontrar um ajudante com aptidão mágica. 2, 3, 4. Maria conta a Sofia que ela não consegue encontrar Maple depois que ela foi explorar o prédio da empresa. Então Sofia vai atrás dela, mas ouve alguém gritar. Ela encontra Reva, que está assustada ao ver Maple, mas Sofia observa que ela não é perigosa. Ela percebe que Reva tem um livro de alquimia e começa a falar sobre sua paixão por ele. Depois disso, Sofia encontra Takumi e ele pede para ela acompanhá-lo porque ele vai se encontrar com um candidato. Logo eles encontram Reva e Takumi se apresenta a ela, mas ela fica surpresa ao ver Sofia lá. E Takumi comenta que ficará feliz se ela souber sobre alquimia. Ela está animada para ouvir isso, mas se contém porque se lembra dos comentários do cliente anterior. Ela acha que não é boa o suficiente, mas Sofia observa que ela está aprendendo diferentes tipos de magia sozinha. Ela menciona que Reva tem um livro de alquimia, e elas percebem que ela e Takumi têm ideias semelhantes quando se trata de alquimia. Ele quer testar seu conhecimento, então ele dá a ela um círculo de alquimia e pergunta se ela pode reconhecer para que serve.
Ela adivinha corretamente e ele fica impressionado com seu conhecimento, então a convida para se juntar ao grupo dele. Eles estabelecem um contrato e ela pede que ele envie todos os seus salários de volta para casa porque quer que seu irmão tenha uma vida melhor. Mas Takumi acha que se ele enviar todos os salários dela, ela permanecerá escrava para sempre. Sofia acredita que deve ser uma honra para Reva trabalhar sob sua supervisão, e que ela aprenderá novas habilidades que lhe permitirão ganhar a vida. Em breve, ela conhece os membros restantes do grupo, que estão todos animados para vê-la, e ela acha que terá um ótimo momento com eles. Enquanto isso, no Império, o Imperador fica bravo com o reino por rejeitar suas exigências, mas Lady Elizabeth o aconselha a não lutar diretamente, pois em breve eles convocarão seus heróis, então deveriam simplesmente espalhar ódio contra o reino. Takumi mostra suas habilidades de alquimia para Reva, o que a impressiona, mas ele menciona que ela em breve será capaz de criar círculos de alquimia semelhantes. Ela duvida de suas habilidades, mas ele observa que ela está genuinamente interessada em alquimia, o que é a qualidade mais importante para um alquimista. Takumi finalmente prepara a carruagem, e enquanto ele a admira, um homem idoso pergunta se ele é o dono. Takumi diz que a fez para o rei, o que o impressiona, e ele acha que Takumi é brilhante. Ele se revela como o rei, o que deixa Takumi assustado, mas ele nota que é apenas um encontro informal. Seus súditos querem saber por que ele mudou o local da reunião, então ele explica que queria agradecer pessoalmente a Takumi por resolver o problema de esgoto. Ele menciona que normalmente daria uma festa extravagante em sua homenagem, mas isso traria uma atenção indesejada, o que Takumi entende. Ele agradece a Barkula por defendê-lo contra o Império, mas acha que é seu dever como rei proteger seu povo. A festa de Takumi deixa o palácio após receber suas recompensas de Barkula, que ordena a seus homens que mantenham a reunião em segredo. Ao retornar a Bolton, Takumi compra a mansão que estava alugando, mas Maria e Sofia se recusam a aceitar seus salários, o que surpreende Riva. Eles acham que ele já está fornecendo tudo o que precisam, mas ele menciona que devem economizar para quando o contrato com ele terminar. Sofia comenta que provavelmente viverá mais do que ele porque ela é uma elfa. Então passará o resto da vida protegendo o túmulo dele, e Maria deseja ser enterrada ao lado dele. Enquanto isso, em Sidônia, um soldado apresenta o dispositivo de limpeza de esgoto de Takumi a Elizabeth, e ela pensa que seus inimigos não temem a fúria de Onyx. Ela observa que não tolerarão aqueles que ameaçam a dignidade de sua igreja, então devem eliminar a ameaça o mais rápido possível. Reva diz a Takumi que quer se registrar como aventureira, para que possa aumentar sua mana e ajudá-lo na alquimia. Ele a leva para o Guilda, onde ela logo recebe seu cartão de aventureira, e agradece a Hans por ajudá-la a enviar dinheiro para casa. Ele pergunta a Takumi se ele já pensou em um nome para seu grupo, porque todos, exceto Riva, têm um rank D, mas ele não está interessado em se tornar um aventureiro em tempo integral. Ele menciona que, ao contrário do Presa de Leão, que tem seus papéis definidos, eles não têm um frontliner. Ele observa que não pode lutar, mas Barak o interrompe, dizendo que o corpo de um aventureiro é seu maior trunfo. Então ele se oferece para treiná-lo. Barak o arrasta para fora, onde o joga como um brinquedo, perguntando se ele já pensou em um nome para o grupo dele. Mas ele está muito distraído para pensar direito, então Barak continua a jogá-lo de um lado para o outro. Depois disso, Takumi pede a Maria e Sofia que o ajudem a decidir o nome do grupo deles, ou seu corpo não vai sobreviver à punição de Barak. Eles sugerem alguns nomes, mas ele os considera inadequados, então Maria acha que não serve para nada, enquanto Sofia quer brigar com Barak. Mas Takumi a acalma, dizendo que ele estava apenas treinando com ele. 10 meses no futuro, vemos Yamato treinando no Império, mas Akira acha seu estilo de luta imprudente, pensando que não funcionará em uma luta real. Akane questiona o próprio estilo de luta de Akira, mas ele observa que é um herói. Então ela o lembra de que ela e Yamato também são heróis. Ele a convida para sair, mas ela recusa o convite, então ele menciona que ela não mudou nada. Depois disso, Akane continua sua pesquisa sobre Unity. Ela descobre que, ao contrário da Igreja da Luz Divina, que prega a supremacia humana, a Igreja da Criação ensina que todas as raças são filhos de Nolén. Ela se lembra de ter sido informada que foram convocados para o bem da paz mundial, mas não consegue entender o que todos realmente esperam deles. Voltamos ao presente, enquanto Takumi presenteia Reiva com um anel mágico e um cajado. Ele observa que o anel é para ativar feitiços, e que o cajado será útil durante suas aventuras. Maple sente-se ciumenta de Reiva, mas Takumi lhe dá uma arma que não atrapalhará quando ela usar suas linhas. Após alguns dias, Takumi treina novamente com Barak, que pergunta o nome do seu grupo, mas ele não gosta das sugestões, então o pune. Takumi teme que Sofia possa ficar brava e atacar Barak, mas ela percebe que a defesa de Takumi é fraca, então começa a dar-lhe dicas. Após o treinamento, Takumi visita a guilda, onde Hans pergunta se ele está interessado em uma missão de escolta.
Ele se pergunta quanto tempo levaria, e Barak observa que com sua carruagem levará apenas 4 dias. Ele tenta passar a missão de escolta para o Lion Fang, mas eles já estão ocupados com outra missão, então ele concorda relutantemente em fazê-la. No caminho, Thomas agradece a Takumi por escoltá-lo e menciona que ele vai comprar leite para a Puppet Company, o que o surpreende, mas Thomas observa que eles também têm queijo. Eles param a carruagem quando Takumi avista monstros, mas Sofia menciona que é apenas um conflito territorial entre goblins e lobos arbustivos, e Camélia usa seu relâmpago para derrotá-los. Eles logo chegam à cidade de Kilbis, onde todos apreciam um ensopado de creme, mas isso faz Takumi sentir falta de sua vida antiga. Ele diz a Sofia que eles precisarão comprar leite e queijo antes de sair da cidade, e ela observa que o mercado fica aberto até mesmo à noite. Takumi se pergunta se eles têm arroz no mundo deles, e Maria nota que estava disponível no mercado da capital real, o que o deixa triste, pois ele perdeu isso. Sofia se pergunta se ele está bem, e ele pergunta a ela se sente nostalgia, porque não voltou para sua cidade natal há anos. Mas ela lhe diz que está feliz com sua nova vida, porque vivia como um pássaro enjaulado. Mas ele tirou sua maldição e lhe deu asas. Ele percebe que Nolin também lhe deu asas, então decide nomear seu grupo como Asas de Nolin. Depois de completar a missão de escolta, o grupo de Takumi retorna a Bolton, mas 2 noites depois, ele percebe que a mansão está cheia de veneno paralisante. Ele nota 2 homens mascarados que capturaram as garotas, mas quando tentam atacá-lo, Maple o ajuda a derrotá-los. Ele cura todos usando sua magia, mas Maria se pergunta por que o veneno não o afetou. Então ele explica que ele e Maple são resistentes a veneno e paralisia. Ela pergunta a ele o que eles devem fazer com os que estão do lado de fora, e todos ficam surpresos ao ver que ela já capturou vários atacantes. Sofia observa que eles eram treinados, e ele diz para ela trazer Barak, que chega rapidamente. Depois de verificar a cena, ele pede a Takumi para relatar o incidente a Godwin, pois a situação parece ser séria. Takumi descobre que os atacantes são parte do Esquadrão da Luz Divina, que executa as pessoas que desafiam os ensinamentos de sua igreja. Godwin conta a ele que o Império Sidônia estava por trás do ataque, e isso provavelmente foi por causa de seus dispositivos de purificação, que causaram prejuízo financeiro a eles. Takumi acha que deveria se esconder em outro país, mas Godwin acha que ele estaria muito mais seguro em Bolton porque todos lá estão dispostos a apoiá-lo. Barak diz a ele que só precisa se preocupar com sua segurança durante as aventuras, mas Takumi pensa em fazer uma pausa nas aventuras. Mas Barak observa que seu partido é um dos mais fortes, então eles não podem fazer uma pausa, e Sofia assegura a ele que o protegerá, enquanto Barak pensa que o treinamento os tornará mais fortes. Takumi vai para a guilda, onde registra o novo nome do grupo, mas Hans diz a ele que, de acordo com os rumores, o recente ataque a ele estava ligado a uma grande recompensa por sua cabeça, então ele precisa ter cuidado. Takumi fala para Sofia e os outros sobre as preocupações com a segurança, e eles tentam assegurar que terão cuidado da próxima vez. Mas ele observa que, além dos guardas ao redor da mansão, precisarão de outras medidas de segurança. Ele decide cercar a mansão com uma barreira mágica que impedirá a entrada de qualquer pessoa não registrada, e Reva se oferece para ajudá-lo. Sofia sugere que eles encontrem um atacante ou um tanque, e todas as garotas concordam que não deve ser um homem. Então Takumi se pergunta onde podem encontrar uma pessoa assim. Sofia observa que alguns aventureiros operam sozinhos, mas não seria fácil estabelecer confiança entre o grupo. Então ela acha que ele deveria tentar a companhia comercial Mulan. Ele concorda que ter alguém vinculado por contrato seria mais seguro, mas as garotas dizem a ele que poderia confiar nelas mesmo sem seus contratos. À noite, os Cavaleiros Reais guardam a mansão e enquanto as garotas dormem, Sofia nota que Takumi ainda está trabalhando. Na manhã seguinte, Reva ajuda Takumi com a alquimia, mas Sofia se oferece para ajudá-los, então ele pede a ela para gravar os círculos mágicos nos escudos de metal. Maple e Camila brincam com um golem de brinquedo, e Reva acha que Takumi também deveria ter um golem, mas ele observa que sua habilidade atual de manipulação de mana não é alta o suficiente para controlá-lo. Ele cria com sucesso a barreira mágica, o que impressiona Sofia, e menciona que se conseguir melhorar sua habilidade de controle de feitiços, pode ser capaz de criar o núcleo de controle de um golem. Enquanto isso, no Império Sidônia, o Imperador descobre sobre o ataque fracassado a Takumi. Ele percebe que já foram expostos, mas Elizabeth sugere que eles deveriam adiar lidar com o reino e, em vez disso, focar na invocação dos heróis. Ele pergunta sobre o progresso da invocação, e um homem chamado Homer diz a ele que eles falharam em analisar o círculo mágico que descobriram nas ruínas. Mas eles ainda podem ativar a invocação, entendendo os textos antigos, e ele menciona que demoraria no máximo de 2 a 3 meses para reunir mana suficiente para uma invocação. Takumi pratica controlar o golem usando uma pedra mágica, mas não tem sucesso, e Maple se pergunta por que ele quer um golem quando já os tem.
Ele explica que podem ser atacados novamente e que não sabem como os inimigos irão se infiltrar. Ela se pergunta se ele pode dominar um golem e ele gosta da ideia. Então Sofia diz a ele que golems de ferro aparecem no calabouço antigo perto de Horus. E ele fica surpreso ao ouvir isso, já que nunca esteve em um calabouço. Ele observa que deveriam visitar o calabouço, mas ela acha que entrar seria perigoso sem um tanque. Takumi leva o grupo às ruínas, onde logo avistam um golem gigante com cerca de 3 metros de altura, e Sofia acha que tiveram sorte em encontrá-lo. Ela observa que ele deveria atacar o núcleo de controle no centro, o que o mataria, mas ele menciona que um golem morto seria inútil para eles. Ele sente a presença deles, o que os assusta, e Sofia pensa que deveriam abandonar a missão, já que é muito perigosa. Mas Takumi acha que será um ótimo aliado. Ele avança contra o golem e Sofia diz a todos para cobri-lo, mas ele impede que ataquem porque sente uma conexão entre eles. Eles acham que ele é incrivelmente corajoso, mas